Olá, bom dia. Gostaria de dar as Bom boas-vindas a dia. Bom dia. bom dia, sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Eduardo Ferreira, eu sou sócio do escritório Sartori Advogados, sou professor da Universidade de São Francisco, em Campinas, e recebi o convite de Wilson Cerqueira, consultores associados, para estar aqui hoje. Aceitei o desafio para falar um pouco de reforma tributária, tributação e RH das empresas, ou seja, situado o que é necessário, do que é importante para o RH, a reforma tributária, porque ela vai impactar, tem uma aptidão para impactar significativamente o RH daqui para frente, em alguns pontos, né? Não é um assunto reservado apenas à área fiscal da empresa, é também para todas as áreas da empresa, e mencionar a respeito de oportunidades tributárias, tributação da folha de pagamento, da relação de trabalho, é um bate-papo mais voltado realmente para o RH, tá bom? Então, gostaria de dar início aqui ao nosso bate-papo. Eu sei que todo mundo tem uma vida bastante corrida e a ideia não é tomar tempo de ninguém. Eu vou projetar na tela aqui um e-book, é um material bastante didático e objetivo que eu preparei. Todo mundo que quiser ter acesso a esse material, que quiser receber, eu vou deixar o meu contato aqui no final, só pedir, só fazer a solicitação que eu vou encaminhar, tá? Então, esse é o material, aqui o nome do escritório, aqui uma apresentação muito breve do escritório. A nossa área tributária, ela tem uma célula de contencioso, uma célula de consultoria. É na célula de consultoria que a gente está trabalhando o planejamento tributário em virtude da reforma. Então, sem mais delongas aí, eu já gostaria de iniciar um pouco para a gente entrar no tema e começar a caminhar. Bom, reforma tributária. O que é a reforma tributária? Veja, a reforma tributária ela foi instituída no Brasil por meio da Emenda Constitucional 132 de 2003. Essa reforma tributária, ela visa alterar o que nós chamamos de tributação sobre o consumo. O que eu quero dizer com isso? Na tributação, nós temos áreas de abrangência da tributação conforme o tributo que a gente está analisando. Então, a gente tem no Brasil a tributação sobre o consumo, a tributação sobre a renda, a tributação sobre a relação de trabalho, a tributação sobre o patrimônio e assim por diante, tá? Essa reforma tributária, especificamente, ela trata da tributação sobre o consumo. O que ficou de fora? A tributação sobre a relação de trabalho, ou seja, nesse primeiro momento, essa tributação não é alterada, e a tributação sobre a renda também não é alterada. Existe a expectativa de propostas para reforma, principalmente do imposto de renda, que já nós tivemos há pouco tempo atrás um debate grande, até uma aprovação parcial na Câmara dos Deputados, mas não chegou até o final do processo legislativo. Então, é uma expectativa que a gente tem que aconteça em breve, tá? A ideia geral hoje é reformar todo o sistema tributário nacional. Renda, tributação sobre a renda e sobre a relação de trabalho estariam na fase 2 da reforma. Isso aí é o que o governo tem divulgado. Então, primeiro, alterar a tributação sobre o consumo. E a tributação sobre o patrimônio, ela, durante todo esse ajuste ao longo do tempo, ela vai sofrer modificações também. O que é tributação sobre o patrimônio? Tributação sobre o patrimônio é, por exemplo, o IPTU, o IPVA. Eu pago o IPTU que ele incide sobre a propriedade que eu tenho no bem imóvel, o IPVA na propriedade que eu tenho do veículo automotor. Então, isso é tributação sobre o patrimônio. Eu pago o imposto por ser dono de alguma coisa. Tá? Então, assim, só para resumir esse contexto inicial, a reforma tributária, primeiramente, nesse momento, ela atinge tributação sobre o consumo de maneira primordial. Foram feitos alguns ajustes na tributação sobre o patrimônio, a tributação sobre a renda e a relação de trabalho vai ser num segundo momento. Rodrigo, por que então nós estamos falando de tributação em RH se a tributação sobre a relação de trabalho ainda não foi alterada? Porque alguns aspectos da reforma tributária vão impactar no RH das empresas. Tem a expectativa, pelo menos, de impactar no RH das empresas. É sobre isso que eu vou falar. Eu vou ser bastante
genérico sobre a reforma tributária, para não ficar descendo em detalhes, né? Eu sei que nós estamos diante de um público qualificado e qualificado para atuar com recursos humanos, então a gente não precisa descer as minúcias aqui do que seria assunto mais voltado à área fiscal, mas eu vou situá-los na reforma tributária, o que está acontecendo e por que, aí o ponto principal, por que ela pode, sim, impactar na vida de todo mundo. Então, aqui é um pouco do e-book que está à disposição de vocês, eu vou passando a fim de que vocês tenham acesso ao que a gente está conversando e depois isso tudo vai ser disponibilizado aí. Legal, então vamos lá, né? O objetivo da reforma tributária, primeiro ponto. Veja, a primeira finalidade da reforma tributária eu acho que travou ali a tela, travou ou não? Tá? Não? Tá certo? Tá. A primeira finalidade da reforma tributária é a simplificação do sistema tributário nacional. Por quê? Porque nós temos hoje um sistema extremamente complexo, isso não é segredo para ninguém, né? Todo mundo concorda com essa ideia, e essa complexidade gera insegurança jurídica. Por que insegurança jurídica? Porque ninguém sabe se está pagando o tributo corretamente, ou se tem algo que deixou de pagar, ou se vai chegar uma cobrança amanhã milionária e atrapalhar a vida da empresa. E essa insegurança jurídica, ela certamente atua em prejuízo do quê? Do desempenho social da economia. Tá? Então, essa que é a ideia que nós temos aqui. Em virtude de todo esse debate, que não é de hoje, é de décadas no Brasil, essas conversas todas, né? Inclusive, existem estudos levantados aí ao longo dos anos que o brasileiro ele gasta muito dinheiro para pagar o tributo, não pagando o tributo. Ele não, o dinheiro que ele gasta não é só com o tributo em si, ele gasta para poder pagar. Então, tem toda uma estrutura de serviços que uma empresa tem que ter para poder pagar corretamente o tributo. Isso sempre foi muito criticado no Brasil, isso sempre foi é, muito atacado, porque eu prejudico investidores estrangeiros, eu prejudico a entrada de recursos no país, todo mundo fica com medo do nosso sistema tributário. Então, é um consenso que o nosso sistema tributário precisava realmente de uma reforma. Não só a tributação sobre o consumo, todas as outras, a tributação sobre a relação de trabalho, ela beira o absurdo, algumas coisas que acontecem, mas então, essa é a ideia que a reforma vem tentar contornar. Legal, então, o que mais é importante a gente falar a respeito de objetivo da reforma tributária? Que a redução da carga tributária, ela não nunca foi um objetivo da reforma, tá? Então, assim, o que eu tenho a explicar para vocês sobre isso? Quando a gente fala em alterar a legislação, todo mundo fica na expectativa de reduzir o imposto, o tributo a ser pago. Isso não vai acontecer com a reforma tributária, pelo contrário, o que pode acontecer é um aumento de tributo em alguns setores da economia, tá? Por exemplo, a prestação de serviço. A prestação de serviço ela vai passar a ter uma tributação maior do que ela tem hoje. Essa, pelo menos, é a expectativa que nós temos. Faltam ainda regulamentações, falta ainda uma definição a respeito da alíquota a ser aplicada, mas a expectativa forte é que a prestação de serviço seja mais tributada. E não haverá redução para os outros setores, tá? A não ser a indústria, que talvez tenha uma pequena redução de tributos. Então veja, poxa, mas a carga tributária no Brasil ela é super alta, qual é o sentido de fazer uma reforma se eu não vou reduzir? É justamente aquilo que eu falei no início. O objetivo da reforma é diminuir a complexidade, é melhorar o ambiente de negócios. Esse é o objetivo da reforma, não é reduzir carga tributária. Legal. Então aqui eu vou continuar passando pelo material e vou entrar exatamente no cerne da reforma. Afinal, o que a reforma tributária vai fazer? Tá? A reforma tributária ela vai extinguir alguns tributos e criar um novo tributo chamado IVA. O que é o IVA? IVA significa Imposto sobre Valor Agregado. A ideia de IVA ela é difundida no mundo inteiro. Tá? Então, para que serve o IVA? O que significa Imposto sobre Valor Agregado?
a cada etapa da cadeia de produção ou circulação de um bem ou serviço, eu vou agregando um valor. E ao agregar o valor, eu subo o preço. O IVA ele vai incidir sobre esse preço que foi acrescentado. Essa que é a ideia, tá? Então esse é a grande mudança da reforma, é a instituição do IVA no Brasil em substituição a duas contribuições federais, PIS e COFINS. PIS e COFINS deixará de existir, acabou. Além de PIS e COFINS, ICMS, IPI e ISS também deixará de existir. Então, assim, eu vou desaparecer com 5 tributos que incidem sobre a atividade econômica, diretamente sobre a atividade econômica, e vou colocar um novo tributo. Vamos falar sobre esses 5 que eu vou tirar. PIS e COFINS são contribuições federais, são contribuições destinadas à Seguridade Social. Então, a ordem social ela tem como fonte de custeio alguns tributos, PIS e COFINS é uma delas. São contribuições que incidem sobre o faturamento, sobre a receita das empresas. Essas contribuições deixarão de existir. ICMS. ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, é o grande imposto do Brasil que atinge o comércio, que atinge a compra e venda de bens, de produtos e alguns serviços específicos, como comunicação e transportes interestaduais e intermunicipais. Então, o ICMS, que é o imposto mais complexo do Brasil, ele gera a maior arrecadação do país, cada estado tem o seu, ele também deixa de existir. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, vai ficar para situações muito pontuais na Zona Franca de Manaus, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Os prestadores de serviço pagam ISS. O ISS é municipal, o IPI é federal, o ICMS é estadual. Então, esse conjunto de tributos incidentes sobre a atividade econômica, veja, por que que a gente fala, por que que eu falei lá no início que nós estamos diante de uma tributação, de uma alteração na tributação sobre o consumo? Porque o que que acontece? Lá na quando eu olho o PIS e COFINS, incidido sobre a receita das empresas, o ICMS sobre o comércio, o ISS sobre o serviço, o IPI sobre a indústria, veja, eu estou onerando de maneira fiscal a atividade econômica. Esses são os tributos que deixarão de existir. Para surgir o IVA. O nosso IVA brasileiro, que veio aí pela emenda constitucional, ele é um IVA chamado de IVA dual. Por quê? Porque ele se divide em dois tributos diferentes. E vai ser a CBS, que significa Contribuição sobre Bens e Serviços, e vai ser o IBS, que significa Imposto sobre Bens e Serviços. Então, CBS, por que, Rodrigo, por que uma contribuição e o imposto? Por que não pode ser a mesma coisa? Porque a nossa Constituição trata de maneira diferente. Tributo é um gênero que comporta algumas espécies. Então, dentro do conceito de tributo, eu tenho o imposto, tenho a taxa, tenho a contribuição de melhoria, tenho empréstimo compulsório e tenho contribuições especiais. Contribuições especiais, que é onde vai se encaixar a CBS, é um tributo que tem destinação específica, ou seja, eu pago e eu tenho uma destinação pré-determinada para o dinheiro. Ordem social. No nosso caso aqui do PIS e COFINS, ordem social. Imposto eu não tenho destinação específica, ou seja, é o dinheiro que eu pago e vai para o Caixa Geral do Estado. E o Estado vai administrar esse dinheiro conforme as suas políticas públicas. É por isso que eu tenho a CBS, vai ser criada a CBS para substituir PIS e COFINS. Por quê? Porque eu continuo tendo a destinação específica e outra parte do IVA vai ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Imposto sobre Bens e Serviços, esse dinheiro vai para estados e municípios. Então, a União mantém a sua arrecadação na CBS, estados e municípios mantêm sua arrecadação no IBS. Essa que é a ideia. E aí eu tenho um IVA dual. Né? Poderia ser um IVA duplo, poderia ser dois, mas a nomenclatura que foi escolhida, que está prevalecendo, é IVA dual. Por que IVA dual? Porque são dois. Então, esses dois tributos vão incidir sobre a atividade econômica e não mais todos os outros 5 que eu comentei. Então, essa que é a ideia, né, que nós teremos com a implantação total da reforma, certo? Maravilha. Além desses dois tributos,
um comentário importante. Tem um terceiro tributozinho que vai vir, que é o tal do imposto seletivo. O IPI, quem aqui trabalha em indústria sabe que o IPI, incidente sobre o produto industrializado, ele tem um caráter que a gente chama em direito tributário de seletividade. O que que é a tal da seletividade? Seletividade é eu vou onerar determinados produtos de uma maneira maior, mais incisiva, mais agressiva do que outros. E por quê? Normalmente, no âmbito do IPI, isso está ligado à ideia de essencialidade, ou seja, produtos essenciais têm alíquota zero ou menor do que produtos chamados supérfluos. A nova legislação tributária, ela vai estabelecer determinados produtos que são, como é que eu vou dizer, não recomendados. São produtos supérfluos ou são produtos prejudiciais para o meio ambiente ou para a saúde. Esses produtos estarão sujeitos ao imposto seletivo. Ou seja, é um tributo a mais para deixar o produto mais caro e desincentivar o seu consumo. Tá? Para situações muito específicas, porque o IPI vai deixar de existir. Então, a ideia de seletividade do IPI vai ser suprida no imposto seletivo. O grande cerne da reforma mesmo é a introdução do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. E eu vou entrar um pouco ainda nessa questão do valor agregado. O que que significa valor agregado? De maneira mais detalhada. Antes, só vou falar da tributação sobre a relação de trabalho. Não é o nosso objetivo aqui hoje falar sobre alíquota, apuração, cálculo. A gente até pode marcar um outro encontro para isso. Nosso objetivo hoje qual é? Aqui, expor de maneira mais direta. Eu sei que todo mundo que está aqui já sabe, só para a gente fazer uma lembrança. E aí, num outro momento, a gente até pode falar de cálculo e de apuração, né? Então, a relação de trabalho, a primeira afirmação que eu coloco aqui é a seguinte: a afirmação de trabalho, ela é tributada no Brasil, né? O emprego formal, que a gente chama de o emprego, a contratação via CLT, na qual eu tenho empregador e empregado, é uma relação extremamente tributada. E tributada por quê? Porque eu tenho tributos que ficam a cargo do empregador, tenho tributos que ficam a cargo do empregado. No empregador eu tenho contribuição previdenciária patronal, FGTS, o RAT, o risco ambiental do trabalho, e as contribuições a terceiros, salário e educação, sistema S, INCRE e assim por diante. A tributação do empregado, eu tenho a contribuição previdenciária do empregado, o INSS que ele paga para ele, em virtude da contribuição previdenciária que ele precisa receber, e tem o imposto de renda. O imposto de renda, a empresa, na qualidade pagadora, vocês sabem, tem que fazer a retenção do imposto de renda de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação. Ótimo. Então, essa é, de maneira geral, a tributação na relação de trabalho aqui no Brasil. Além disso, né? Veja, aqui eu estou falando do emprego formal via CLT, mas eu posso ter acesso a trabalho sob a roupagem de prestação de serviço, ainda que fora da abrangência da CLT. E aí eu posso ter um trabalhador ou um prestador de serviço que atue como pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física prestadora de serviço que não tem um vínculo formal com o contratante ou adquirente de serviço, ela é chamada de maneira mais coloquial no nosso dia a dia de autônomo, né? A pessoa física ou prestador de serviço autônomo. Veja, o autônomo ele foi extremamente desincentivado no Brasil. Por que que ele foi extremamente desincentivado no Brasil? Porque o autônomo ele integra a folha de pagamento da empresa quando a empresa contrata a pessoa física, ou seja, vai incidir contribuição previdenciária sobre o valor pago a ele. Ele paga o imposto de renda da pessoa física, que é uma alíquota maior que da pessoa jurídica, eu vou a 27,5%. Ele paga ISS-QN para a prefeitura, porque ele é um prestador de serviço, e também paga a sua própria contribuição previdenciária patronal. Patronal não, a sua própria contribuição previdenciária da pessoa física. Então, ele recolhe o seu INSS. Veja, a soma de tudo isso torna extremamente caro o serviço contratado por autônomo. É por isso que normalmente as pessoas chegam, né, quando alguém começa a trabalhar, entra no mercado de trabalho, e vai prestar serviço para a empresa sempre pede assim: ah, mas você tem nota fiscal? Por quê? Porque é mais barato
e mais seguro contratar via pessoa jurídica do que contratar diretamente autônomo no Brasil. E por que isso, Rodrigo? Por que, a legislação tributária incentiva o CNPJ? É simples, porque é muito mais fácil fiscalizar o CNPJ. Né? Existe uma tolerância muito maior para a gente instituir obrigações tributárias para o CNPJ. O que são obrigações tributárias? São as declarações. A gente está na época de entregar agora o imposto de renda. Né? Então, essa declaração que nós entregamos, as empresas entregam várias. E essas declarações permitem o cruzamento de dados, que é como é feita a fiscalização hoje. Então, é muito mais cômodo você incentivar a constituição do CNPJ. Ótimo. Incentivei a constituição do CNPJ e as pessoas começam a organizar pessoas jurídicas para serem prestadoras de serviço. Ótimo, a pessoa jurídica está sujeita à tributação normal da empresa, como qualquer outra pessoa jurídica, e acaba, no final do dia, sendo mais barato, tributariamente mais vantagem do que trabalhar como autônomo, como pessoa física. Então, é por isso que até profissões que são essencialmente relacionadas à pessoa física, vinculadas à pessoa física, a gente vê hoje a emissão de nota fiscal. Né? Um médico, um dentista, né? Não precisaria ser um PJ, mas ele se constitui como PJ porque fiscalmente faz muito mais sentido, né? Se constituir como PJ, e essa é um incentivo, é uma quase que uma obrigação que a legislação tributária coloca para todos nós. Então, assim, veja, a relação de trabalho no Brasil, ela é tributada por todos esses tributos que eu falei. Ótimo. Então, feita essa tributação e essa divisão da relação de trabalho no Brasil, ou seja, CLT, prestador autônomo, prestador pessoa física, introdução à reforma tributária. Vamos entrar então no tema do nosso encontro aqui: reforma tributária e RH. Afinal, o que a reforma tributária impacta no RH das empresas? Tá? Vamos lá. Veja, são 3 pontos da reforma tributária que têm expectativa e o potencial de impactar um pouco na vida de vocês. Existem N pontos da reforma tributária com 1001 consequências existentes, mas a gente vai focar naquilo que é interessante para o RH das empresas, pelo menos hoje no nosso encontro aqui. E qual é? Primeiro é não cumulatividade. O que é não cumulatividade, gente? Vou até usar a caneta aqui como exemplo, né? Eu tenho uma caneta aqui, vou usar ela como exemplo para explicar, tentar explicar didaticamente o que é a não cumulatividade. Eu compro essa caneta da indústria por 10. Vamos supor que o imposto incidente nessa operação foi de 10%. Então, eu paguei R$ 1 de imposto, logo eu paguei 11. O valor total da nota é R$ 11 que eu paguei para a indústria. 10 a caneta, R$ 1 de imposto. Ótimo. Eu sou o distribuidor. Ok, eu vou vender para o comerciante. Quando eu vendo para o comerciante, eu coloco um valor em cima, vamos supor que eu vendo para o comerciante por R$ 40. Veja, nessa venda para o comerciante, incidindo uma alíquota de 10%, o imposto vai ser de R$ 4. O que é a não cumulatividade? Na hora que eu vou pagar esse imposto, eu posso descontar R$ 1 que foi pago na operação anterior. Então, eu pago apenas R$ 3. Vendi por R$ 40. Então, a indústria fabricante pagou R$ 1, teve o recolhimento de R$ 1 na venda que ela fez por 10. Na venda que eu faço por 40, eu vou pagar 3. 10%, 4, menos 1 que foi pago, eu pago 3. Aí o comerciante comprou essa caneta. Quando o comerciante comprou essa caneta, ele vai vender para o consumidor final, por exemplo, por R$ 70. Então, 10%, 7. Só que nesse 7 ele vai descontar o quê? Os 3 que o distribuidor pagou e o 1 que a indústria pagou. Então, ele paga apenas R$ 3. Isso é não cumulatividade. Veja, o imposto final sobre o produto foi R$ 7. 10% sobre 70, que é o valor final de venda ao consumidor. Mas esses R$ 7 foram pagos de que maneira? 3 pelo comerciante, 3 pelo distribuidor
um pela indústria fabricante. Isso é não cumulatividade. A não cumulatividade permite o contribuinte tomar crédito daquilo que foi pago nas operações anteriores. Tá? E esse é um ponto importantíssimo para o RH das empresas aqui para frente. Por que eu falo que é um ponto importantíssimo? Eu estou colocando aqui. Porque a ideia da reforma tributária é que essa não cumulatividade seja plena, ou seja, que seja possível eu tomar crédito financeiro de todos os bens e serviços, ou praticamente todos os bens e serviços que eu contratar para exercer a minha atividade. Isso hoje eu tomo crédito em cima dos produtos, ok? No caso do ICMS. Ótimo. Mas imagina um prestador de serviço, um escritório de advocacia, por exemplo, que é a minha área de atuação. Eu vou poder tomar crédito sobre o serviço de tecnologia que eu contrato, assessoria de TI. Eu vou poder tomar crédito, eventualmente, sobre o serviço de limpeza que eu contrato, sobre um, um outro serviço de internet, de imagem, enfim. Eu vou poder tomar crédito sobre tudo aquilo que eu contrato para tornar possível a minha prestação de serviço. Isso vai incentivar o quê? No primeiro momento, isso vai incentivar a pejotização. Porque quando eu tenho um funcionário, ao pagar o salário dele, eu não tenho crédito. O pagamento do salário não me gera nenhum crédito. Agora, a partir do momento que ele se torna um PJ, eu vou pagar uma nota fiscal. Essa nota fiscal me gera um crédito. Por quê? Porque ele é contribuinte do IBS e da CBS, e ao pagá-lo eu vou ter um crédito que eu vou poder descontar no meu IBS e CBS daqui para frente. Então, vai incentivar a pejotização num primeiro aspecto e num segundo aspecto até mesmo a terceirização de alguns setores da empresa. Por quê? Vamos pensar o seguinte, setor de contabilidade. Eu tenho lá um setor de contabilidade com 5 funcionários. Esse setor de contabilidade interno, ele não me gera crédito. Não me gera crédito. Por quê? Porque eu tenho lá o pagamento de salário para esses 5 funcionários. Agora, se eu contrato um escritório terceirizado, ele vai emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal pode me gerar crédito. E ao gerar esse crédito, eu vou deduzir esse IBS do meu imposto a pagar no final do mês. O que mais? O setor de logística da empresa, por exemplo. Né? Eu tenho lá todo um setor de entrega. Não me gera crédito. Por quê? Porque eu tenho um gasto com aquilo que faz parte da minha operação. Agora, se eu contratar uma transportadora para fazer as minhas entregas, eu vou ter crédito em cima do que a transportadora vai me cobrar. Por quê? Porque eu vou pagar a nota fiscal, então o imposto pago nessa nota fiscal me permite descontar aqui para frente. Então, veja, a não cumulatividade ela vai gerar um planejamento tributário que vai impactar na realidade da política de pessoal e de recursos humanos das empresas. Toda empresa vai precisar fazer esse planejamento tributário. Toda empresa. E esse planejamento tributário vai ser recorrente. Olha, é mais negócio eu internalizar ou é mais negócio eu colocar para fora e contratar um prestador de serviço, alguém externo à empresa? Por quê? Qual é a conta que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o custo do departamento interno e o custo da terceirização. E dentro desse custo da terceirização, eu vou colocar o crédito que vai ser gerado, que vai ser abatido na tributação que eu tenho a pagar no final do mês. Então, veja, né, esse ponto é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque isso pode mudar o planejamento e a política de pessoal das empresas aqui para frente. Tá? Ah, mas a reforma tributária é um ponto nitidamente fiscal. É um ponto nitidamente fiscal. É uma briga muito grande que seja uma não cumulatividade plena, que permita tomar crédito de tudo. A não cumulatividade, ela é, de maneira geral, incentivada, né? Porque ela evita a tributação em cascata, que é o imposto incidir várias vezes sobre o mesmo produto ou serviço durante a cadeia de circulação ou produção, enfim. Esse é um debate muito mais fiscalista que a gente não precisa aprofundar agora, pelo menos não quero chateá-los. Havendo a necessidade ou dúvida, eu fico à disposição, vocês podem entrar em contato comigo e a gente bate um papo.
sem problema nenhum. O meu intuito é ajudá-los naquilo que for necessário. Agora, para fins de planejamento e de política de pessoal, eu vou ter que levar isso em consideração. Porque tendo a possibilidade de tomar esse crédito sobre os serviços terceirizados, entre parênteses, pejotizados, eu sei que a pejotização ela tem toda aquela crítica, ela não é um instituto da maneira fácil como eu estou colocando, mas veja, é didático para a gente entender qual que é a diferença na conta que a empresa vai pagar daqui para frente. Além da não cumulatividade, o que mais eu tenho de possibilidade para impactar no RH das empresas, né? O pagamento do tributo no destino. Veja, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte: hoje, eu pago o tributo na origem. Então, se eu estou em São Paulo, eu dou a saída do produto, eu pago o imposto para São Paulo. Eu faço a venda daqui, eu pago para São Paulo. Se eu sou um prestador de serviço, estou em Indaiatuba, estou em Campinas, quando eu presto o serviço, regra geral, eu pago para Campinas. A ideia da reforma tributária é inverter essa lógica. Por que inverter essa lógica? Porque hoje é, com o avanço da tecnologia, cada vez mais eu tenho contratações a longa distância. Então, eu tenho muitas vezes um estado consumidor, por exemplo, a Bahia, que ela consome produtos e serviços em São Paulo, mas o tributo está sendo pago para São Paulo e não para a Bahia, que é de onde está vindo o dinheiro. Então, isso foi muito discutido, foi um dos pontos centrais ali da negociação política no Congresso, mas passou a tributação no destino. A tributação no destino é uma prática internacional mundialmente reconhecida, aceita, e por isso que o Brasil fez a opção por ela. Então, a gente beneficia estados consumidores, municípios e estados consumidores, em detrimento de municípios e estados produtores. Ótimo. E por que que isso pode impactar no RH das empresas? Veja, porque hoje, muitas vezes, a empresa coloca uma determinada planta em um local. Por quê? Porque a tributação daquele local faz sentido, já que ela vai pagar o tributo ali. A gente tem muito isso no âmbito da prestação de serviço. Empresas que vão para determinados municípios buscando uma alíquota menor do que em São Paulo, por exemplo, né? Então, a gente vê isso acontecer ali em São Paulo, muito, Barueri, São Paulo, que a alíquota de Barueri é menor, então muita gente está indo para Barueri para pagar o imposto sobre serviço em Barueri e não pagar em São Paulo. Isso é bastante comum acontecer em várias regiões do país. Ótimo. Só que a ideia é que a empresa estar aqui ou estar lá tenha uma menor importância daqui para frente, pelo menos do ponto de vista fiscal. Por quê? Porque eu não pago mais de acordo com o local onde eu estou, eu pago para onde eu vendo, para onde eu presto serviço, para onde está o meu cliente. E no que isso vai impactar o RH das empresas? Vai impactar no seguinte: é possível que, com essa diminuição da importância do aspecto fiscal para definir o local de sede da empresa, é possível que vocês sejam chamados para a mesa para conversar sobre características sindicais daquela região, das relações de trabalho daquela região. Por exemplo, olha, faz muito sentido do ponto de vista tributário a gente instalar uma nova indústria em tal local. Por exemplo, sul de Minas Gerais, ótimo. Faz muito sentido colocar lá. A partir do momento que é indiferente colocar lá, pode ser que o RH seja consultado e falar assim: olha, onde eu tenho mais facilidade de acesso à mão de obra? Onde eu tenho uma facilidade ou uma dificuldade sindical? Né? Onde vai, estrategicamente, para a política de pessoal da empresa, vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil eu estar? Pode ser que isso seja pesado na balança na decisão de colocar uma determinada operação em um município ou em determinado estado. Né? Então, veja, é uma mudança que também pode trazer uma realidade diferente para a vida de vocês.
né? E a terceira mudança conectada a essa ideia de planejamento logístico das empresas é a proibição de benefícios fiscais. A nova reforma, ela veio proibindo a instituição de benefícios fiscais regionais. Tem algumas exceções, mas a ideia é acabar. Então, benefício fiscal de Santa Catarina, de Minas Gerais, de Espírito Santo, enfim, essas isenções que os governos dão para atrair as empresas, a ideia é que essa isenção acabe, né? E acabando essa isenção, também na mesma linha, vai ser menos relevante do ponto de vista fiscal eu abrir empresa em São Paulo, em Minas Gerais, no Espírito Santo ou em Santa Catarina. E fazendo dessa maneira, pode ser novamente que o RH seja chamado e falar assim: olha, se do ponto de vista fiscal não é tão relevante o local, será que do ponto de vista da política de pessoal é relevante o local? Como que é o sindicato? Como que é o acesso à mão de obra? Então, esses três pontos, não cumulatividade, que vai permitir tomar crédito de tudo. Tributação no destino, em vez de tributação na origem. E vedação de benefícios fiscais vai impactar certamente no RH das empresas. Por quê? Porque é possível que vocês sejam chamados para opinar sobre o local de constituição de novas operações, de novas plantas e assim por diante. Isso vai mudar bastante a dinâmica, né? E é só tributação sobre o consumo. A gente ainda não viu a tributação sobre a relação de trabalho, tá? Então, aqui, gente, eu estou passando pelo material para que vocês tenham ideia de tudo o que está escrito aqui. Não é um material muito longo, ele é bastante objetivo, né, bastante didático, para que em pouquíssimo tempo todo mundo leia e fique inteirado aí dessas mudanças, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui hoje é passar um pouco dessa nossa visão. Ótimo. Então, diante desse contexto, né, eu tenho, então, a tributação sobre a relação de trabalho, eu tenho uma reforma tributária, eu tenho três aspectos dessa reforma tributária que podem impactar na, nas decisões do RH daqui para frente. Ótimo. O que mais a gente tem de relevante para falar a respeito de tributação para RH? A gente tem oportunidades tributárias. A ideia das reformas do sistema tributário nacional é acabar com as recuperações de tributos. O que é recuperação de tributo? Eu acho que a maioria de vocês já passaram por isso. Eu vou chover um pouco no molhado, mas é importante, de maneira muito breve, explicar o conceito. Quando a empresa paga um determinado tributo e depois eu verifico que esse pagamento foi a mais do que o legalmente devido, a empresa pode ir pleitear de volta a recuperação daquele valor. Existe lá no direito civil, que a gente comenta, né? Direito civil é um campo do direito privado, existe lá, quem paga mal paga duas vezes. Isso não vale no direito tributário. No direito tributário, a obrigação decorre da lei. Se eu paguei aquilo que a lei não me mandava pagar, eu tenho o direito de ir lá e pegar de volta. Simples assim. Tá? São obrigações diferentes, são conceitos diferentes. Ótimo. Então, diante desse contexto, é natural, muito comum, os contribuintes irem ao judiciário discutir aquilo que está sendo tributado ou a carga tributária a qual ele está sujeito. Então, por exemplo, aviso prévio indenizado, eu acho que é o tema mais batido e de conhecimento geral. Aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória, tem natureza indenizatória. Por isso, não deve estar na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Vamos entender isso daqui. Vocês devem ser abordados o tempo todo por prestadores de serviço, empresas de recuperação de crédito, que querem mostrar o seguinte: fala, olha, a Constituição fala que a empresa vai pagar a sua contribuição social em cima dos valores pagos em decorrência do trabalho. Tudo aquilo que não é em decorrência do trabalho, ou seja, que não tem natureza remuneratória, mas tem uma natureza indenizatória, é um valor que ele tem a receber proveniente da relação de trabalho com a empresa, esse valor
ele pode ser recuperado. Então, as empresas foram ao judiciário e falaram: ô, aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória. Ótimo. Olha, salário maternidade não tem. E o judiciário foi verba a verba que está na folha de pagamento, decidindo se está na base de cálculo a contribuição previdenciária patronal ou não. O que é padrão? Padrão é pagar 20% em cima da folha de pagamento. Ótimo. Só que dentro da folha de pagamento, ao longo dessa construção jurisprudencial de anos no judiciário brigando verba a verba, eu fui fazendo o quê? Eu fui tirando verbas da folha de pagamento dessa base de cálculo. Então, quando eu chego depois de alguns anos para avaliar tudo que eu paguei, eu consigo fazer um recálculo disso e apurar um valor de crédito tributário a ser recuperado pela empresa. Isso é padrão, né? Isso é talvez aí no âmbito do RH a oportunidade tributária mais conhecida que a gente tem. Por que eu exemplifiquei com ela? Para explicar o que é a recuperação de crédito. A recuperação de crédito é buscar, é pleitear de volta esse dinheiro que foi pago supostamente a mais. Tá bom. A reforma tributária visa acabar com isso, não só no âmbito da tributação sobre a relação de trabalho, mas em todos os aspectos da tributação visa acabar. Por quê? Porque isso compromete o planejamento de arrecadação. O governo sempre acha que vai arrecadar X, mas ele nunca sabe a empresa que vai identificar créditos e pleitear a recuperação desses créditos tributários. Ótimo. Então, isso é a tal da recuperação de crédito, é isso que a reforma tributária visa acabar. Então, qual que é o meu alerta aqui para vocês hoje? O meu alerta é que existe pouco tempo, né, de aproveitamento desses benefícios. E é importante que o RH esteja atentos a eles. Então, vamos lá, vamos começar. Quais são as oportunidades tributárias? Primeiro, é essa que eu usei como exemplo inicial, a tributação sobre a folha de pagamento por meio da contribuição previdenciária patronal. Então, dentro da folha de pagamento das empresas, eu tenho verbas que são remuneratórias e tenho verbas que são indenizatórias. Sobre aquilo que tem caráter indenizatório, não deve incidir a contribuição previdenciária patronal. E se não deve incidir a contribuição previdenciária patronal, e eventualmente eu paguei a CPP em cima desse valor, eu posso ir lá pleitear o retorno disso e usar compensando outros tributos federais. Rodrigo, qual que é a forma certa de fazer? A forma certa de fazer é a seguinte: é entender exatamente a discussão envolvendo cada uma dessas verbas. Veja, algumas verbas, aviso prévio indenizado, por exemplo, licença maternidade, são pacíficas. Elas estão até mesmo numa lista de dispensa de recorrer da Fazenda Pública. Então, a Procuradoria da Fazenda já colocou numa lista e falou assim, falou, ó, se você recuperar isso, 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 eu não vou nem me defender. Então, quando a verba está na lista de dispensa de recorrer, a empresa pode ir lá e recuperar administrativamente, não precisa de ação judicial. Ah, a verba não está na lista de dispensa de recorrer. Ótimo. Mas os precedentes do judiciário são tranquilos, são pacíficos, e o judiciário já reconheceu que essa verba não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. É decisão da empresa. A empresa mais conservadora fala: não, eu vou entrar com a minha ação, vou garantir o meu direito para fazer a minha recuperação. A empresa menos conservadora, um pouco mais arrojada, ela vai falar assim: olha, não, eu vou tomar esse crédito independentemente de uma ação judicial, por quê? Porque eu já tenho segurança, pelo que eu estou vendo das decisões, que o crédito é devido. Ótimo. Aí eu tenho aquelas verbas que ainda são discutíveis, ou seja, não existe ainda um posicionamento pacífico no judiciário. E eu também tenho esses dois caminhos. Bom, então eu vou entrar com a minha ação para pleitear o meu direito, quando eu ganhar eu recupero, ou não, eu entendo que é um erro essa verba estar na base de cálculo da contribuição previdenciária e eu vou tomar o crédito sobre ela. Aí é uma postura menos conservadora, mais arrojada, mais agressiva. Qual é o certo ou qual é o errado? Não tem resposta para isso, tá? Depende do perfil da empresa. Empresas mais conservadoras buscam a certeza a respeito do crédito. Ah,
O Kleber está fazendo um acréscimo aí para nós, né? Legal, Kleber, obrigado pelo seu comentário, né? Colocando aí uma decisão do STF. Muito bom, né? O STF determinou que o 13º sem aviso prévio indenizado deve ter recolhimento, né? Exatamente. Veja, são inúmeras verbas, e aí a gente tem auxílio, convênio saúde, auxílio moradia, auxílio mudança, stock options, enfim, são inúmeras verbas que os contribuintes discutem no judiciário o tempo todo. E o judiciário ele vai dando as suas decisões. Essas decisões começam a primeira instância, a segunda instância nos tribunais intermediários, chega a STJ, em alguns casos chega até o STF. Então, veja, qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que para cada verba existe um estudo específico a ser feito, tá? Então, qual é o caminho certo, Rodrigo? Como é que eu lido com essa recuperação de crédito? Veja, como que eu, Rodrigo, gosto de recomendar? Eu vou sempre do conservador para o agressivo. O que é incontroverso você recupera administrativamente. O que está pacificado, você pode decidir entre recuperar administrativamente ou entrar com ação judicial. O que não está pacificado, é controverso ainda, não tem posição final, entra com ação judicial para garantir o direito e evitar que você tome um crédito e seja cobrado por ele depois, porque essa cobrança vem com multa e juros e a conta fica maior do que a economia que você quis gerar. Então, assim, essa é a minha recomendação. Agora, no dia a dia, a gente se depara com clientes mais agressivos, mais arrojados, e aí é o perfil de cada empresa, é uma decisão empresarial. O ponto central é a decisão ser tomada sempre com a consciência do risco envolvido. Esse é o ponto, né? Então, assim, é importante que a empresa saiba o risco envolvido em cada verba que ela vai recuperar, tá? Essa é uma oportunidade importante, a oportunidade relacionada às verbas indenizatórias à folha de pagamento. A outra oportunidade importante, que recentemente foi decidida pelo STJ, é a tese do Sistema S. O Sistema S é aquela contribuição adicional que incide sobre a folha de pagamento. Os contribuintes foram até o judiciário e pleitearam que o teto da base de cálculo dessa contribuição devida ao Sistema S fosse de 20 salários mínimos. Por quê? Porque, de maneira, né, bem genérica, lá na década de 80 houve a revogação de uma lei e essa revogação não disse expressamente, né? A Suzane está comentando aqui, a gente já conversa, Suzane. Então, essa lei não disse expressamente se a, a base de cálculo da contribuição ao Sistema S estaria ou não revogada. Então, era o seguinte, olha, eu tinha lá um caput da lei, que é lá quando eu coloco, por exemplo, artigo 48, ponto, começa, aquele é o caput. Aí eu venho para o parágrafo único. O parágrafo único falaram assim, falaram, olha, esse limite de 20 salários mínimos da contribuição previdenciária se aplica também para a contribuição ao Sistema S. Ótimo. Então, quando houve a revogação do caput e não desse parágrafo único, o que aconteceu? Os contribuintes falaram, poxa, então se não foi revogado o parágrafo único, a contribuição do Sistema S continua limitada a 20%, a 20 salários mínimos. Não foi isso que o STF decidiu, tá? Então, foram anos e anos aí, muitas empresas entraram no judiciário, arrisco a dizer que praticamente todas as empresas que pagam contribuição ao Sistema S foram para o judiciário pleitear a tese, e cada processo teve a sua história. Teve empresa que ganhou a liminar para não pagar, teve empresa que ganhou a sentença, teve empresa que não ganhou nem liminar nem sentença. Enfim, o STJ foi lá um dia, suspendeu os processos e falou: espera que eu vou julgar de maneira uniforme para todo mundo. E ele julgou, e julgou de maneira contrária aos contribuintes, ou seja, a tese não foi acolhida. No entanto, tem uma modulação de efeitos nessa decisão. O STJ falou assim: falou, olha, para os casos em que o contribuinte teve a decisão, eu vou garantir o direito. Até a minha decisão da STJ, eu vou garantir o direito. Ou seja, eu vou tornar válida aquela decisão que o contribuinte teve. Por quê? Porque aquela decisão foi dada com base na minha
jurisprudência anterior, minha STJ, da minha jurisprudência anterior. Ótimo. Então, isso abre uma janela de oportunidade para as empresas. Por quê? A empresa que entrou com a ação judicial e teve a decisão liminar e teve a sentença, ela vai poder recuperar esse valor durante a vigência dessa decisão judicial. Tá? Então, olha, eu ganhei a liminar lá atrás, ainda que eu não tenha usado, essa liminar só está perdendo efeito agora com a decisão do STJ. Então, veja, esse período eu vou poder recuperar e o valor é muito substancial. Significa que em vez de pagar a contribuição do Sistema S sobre a folha de pagamento, eu vou pagar sobre 20 salários mínimos. É uma diferença absurda, né? Então, o crédito tributário que vai ser recuperado nisso é muito grande. Ah, Rodrigo, ótimo. Só que é o seguinte, eu não entrei com ação, né? E agora? O que existe hoje no mercado também é um mecanismo de ações coletivas. Então, eu tenho entidades de classe representativas de determinadas classes, por exemplo, a associação de empresas, que entraram com ações coletivas veiculando essas teses tributárias. E o STF, ele tem um posicionamento de que, ao me associar a essa entidade, eu posso usar a decisão dessas ações. Então, o que tem muita gente fazendo hoje? Buscando essas entidades, se associando para usar esse crédito tributário. Essa dinâmica de ações coletivas, ela permite dois fenômenos. O primeiro é usar a tese do Sistema S, né? Mesmo que eu não tenha entrado com a ação. Por quê? Porque, poxa, eu vou usar uma eventual decisão dada para aquela associação e num período de tempo X eu consigo recuperar. Além disso, em outro contexto, né, eu posso aumentar o prazo prescricional das ações, das verbas, da tese das verbas indenizatórias. Então, eu tenho, olha, se eu fizer hoje esse trabalho, eu recupero os últimos 5 anos. Mas se eu for usar uma decisão de uma entidade de classe, a ação dessa entidade de classe foi proposta, por exemplo, há 8 anos atrás, então eu consigo usar 8 anos mais os 5 anteriores à propositura da ação. É um aumento de 5 para 13 anos, né? O meu período prescricional. Então, eu tenho muito mais crédito a recuperar do que se eu usar só 5 anos. Enfim, é uma possibilidade que existe hoje no mercado, é algo que está sendo muito ventilado, está sendo fortemente oferecido para as empresas de uma maneira geral, e é importante que vocês saibam, essas duas oportunidades vinculadas às ações coletivas, né, para buscar crédito tributário. E por que buscar crédito tributário? Por que se fala tanto disso hoje? Porque a ideia é que as reformas tributárias, essa que está sendo feita e as posteriores que virão, acabem com essa possibilidade, ou pelo menos diminuam muito essa possibilidade de recuperação de créditos tributários. Tá bom? Então, esse é um ponto, um dos mais importantes que eu queria ressaltar com vocês hoje. Aí a nossa conclusão, a gente já está se aproximando do final. Teve um comentário aí, né? Pagamento IPLR sem que a meta seja atingida deve ser considerado como remuneratório porque descaracteriza o acordo. Exatamente, é isso mesmo, Suzane. Obrigado pela sua contribuição. Tá? Qual que é a nossa conclusão aqui, né? Veja, o que vai ser importante nos próximos anos, diante dessas mudanças? Planejamento tributário. Inevitável. Toda empresa vai ter que fazer o seu planejamento tributário, né? Entender a não cumulatividade, entender a sua política de pessoal, entender como que eu vou usar isso de maneira inteligente na área fiscal, tá? Então, olhar para todos esses pontos para ter uma operação cada vez mais sadia do ponto de vista tributário. Do ponto de vista tributário, ele é essencial para uma operação, porque a operação que ela não é inteligente do ponto de vista tributário, no Brasil de hoje, ela não sustenta, tá? Então, esse é um ponto essencial. O que mais que a gente tem de importante? Analisar as oportunidades tributárias, analisar a recuperação de crédito tributário, esses créditos voltados ao RH, voltados ao pessoal da empresa, na tributação incidente sobre folha, tá? Ver o que é possível recuperar e a melhor maneira de recuperar para ter o melhor aproveitamento possível, porque isso vai impactar fortemente no resultado da empresa.
tá? Além disso, como eu já disse lá no início, eu disponibilizo para vocês esse material que eu passei aqui na tela, tá? Esse é o meu contato. Deem um print nesse contato, façam a solicitação, eu vou mandar para todo mundo que solicitar. O nosso intuito é ajudar, o nosso intuito é contribuir, né, com a comunidade empresarial, comunidade jurídica, trazendo reflexão, trazendo ideia, trazendo debate, tá? E estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então, esse é o meu contato. Gente, agradeço muito, muito. Estou terminando 5 minutos antes. Sei que está todo mundo com uma vida corrida. Agradeço muito, muito a presença de vocês, a atenção de vocês e me coloco à disposição. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, estou aqui, né, para a gente bater papo. Sem dúvidas, ótimo, né? Agradeço todo mundo mais uma vez, desejo uma excelente quarta-feira, desejo um excelente restante de semana. Agradeço aqui os parabéns. Muito obrigado, pessoal. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Vai ser um prazer a gente trocar ideia, a gente debater sobre esses temas, tá bom? Obrigado. Um abraço para todo mundo. Bom trabalho. Até mais. Tchau.